Aleluia, Jesus. Santo, eterno e poderoso é o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor, ó Deus. Eis a nossa vida aqui nessa manhã, diante de Ti, Pai querido e amado. Te agradecemos, Jesus, por a oportunidade de estar em Tua presença, te servindo, te buscando, Senhor. Ofertando, Senhor Deus, a nossa vida diante de Ti, Pai querido e fiel. Eu peço que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós, que aqui estamos, derramando o Teu sangue, o Teu poder, a Tua unção, Jesus. Estende a Tua mão sobre as vidas que estão ali fora, Senhor Jesus, derramando o Teu sangue, que lava, que purifica, que transforma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido e fiel, que o Senhor faça a Tua vontade, Senhor Jesus querido, na vida de cada um, ó Pai. Abençoa esse café, Jesus querido, que é servido, Pai. Que o Senhor sempre venha prover, ó Deus, que o Senhor venha multiplicar, Jesus querido e fiel, para que cada dia mais cresça, Senhor Deus, a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, Pai querido e eterno. Santo, santo é o Senhor, ó Deus. Visita as famílias nessa manhã, Jesus querido e fiel. Visita os lares aqui representados pelos Teus filhos que estão nessa live, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe o que é necessário fazer, o Senhor sabe o que é necessário acontecer na vida de cada um, Jesus querido e fiel. Então nós te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, realizando a Tua vontade, o Teu querer, os Teus propósitos, ó Deus, a fim de que os Teus filhos contemplem, Jesus, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, Senhor, em nome de Jesus. Que sejam muitos os testemunhos de Tua presença, Senhor Deus, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, por todos os livramentos, Senhor. Te damos graças pelas curas, ó Deus, pelas portas abertas, ó Pai, em nome de Jesus. Te damos graças, ó Deus, querido, pela salvação do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Pedimos que a Tua presença esteja conosco, nos guiando, nos orientando, Senhor Deus, em todas as coisas, Pai querido e eterno. Em nome de Jesus, que a nossa mente, que o nosso coração seja transformado por Ti todos os dias, Pai. E assim também de todos aqueles, ó Deus, que vêm aqui, que recebem esse alimento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, te pedimos, Senhor, te agradecemos. Aleluia, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia, Deus grande, Deus querido, Deus fiel. Santo, santo é o Teu nome. Aleluia, Deus grande. E posso iniciar aqui, né? Pelo esquerdo, posição. Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus. Os irmãos que estão em casa. Se tiver alguém na live aí que está no grupo, compartilha lá no grupo pra gente, link. Aleluia, Deus fiel. Hoje nós vamos falar sobre obediência. E eu vou estar lendo a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 22, verso 18. Gênesis, capítulo 22, verso 18. Diz assim: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aleluia, Jesus, santo é o Teu nome. Bom, nesse momento aqui, nesse versículo, é quando o anjo do Senhor, né, ele vem e fala para Abraão que seria bendita toda a descendência dele, porque ele ouviu a voz do Senhor e a obedeceu. E como que acontece isso? Todos a história de Abraão, né? Quando o Senhor pede que ele apresente o seu filho Isaac em sacrifício, ou seja, o Senhor vem e pede para Abraão que ele apresente aquilo que ele mais amava em sacrifício, que ele sacrificasse aquele filho diante do altar do Senhor. E quando vem essa palavra de Deus até o coração de Abraão, o que ele faz? Ele simplesmente recebe aquela palavra no coração dele, assenta aquela palavra no coração dele e procura meios de fazer cumprir aquilo, procura meios de
de obedecer aquilo que Deus tinha dito a ele. E então o que ele faz? Ele pega o seu filho, ele pega ali 2 servos, ele pega a lenha e eles vão caminhando, né, até o monte que o Senhor revelou para que ele apresentasse aquele sacrifício. Ou seja, Abraão em momento algum ele questiona Deus, ele discute com Deus, ele se revolta contra o Senhor, não. Ainda que fosse absurdo, ainda que fosse algo muito grande que o Senhor tinha pedido para ele, ainda assim ele decidiu obedecer. Ainda assim ele decidiu se submeter àquilo que o Senhor tinha dito a ele. E por que ele faz isso? Porque ele temia a Deus. Aleluia. Ele faz isso porque ele temia a Deus. Glórias a ti, querido. Ele faz isso porque ele temia a Deus. Quando há o temor do Senhor nos nossos corações, nós não deixamos de obedecer. Quando existe o temor do Senhor nos nossos corações, a gente não resiste à voz dele. Por quê? Porque a gente sabe que Deus é soberano. Porque a gente sabe que ele sabe o que está fazendo. Porque a gente sabe que se a gente não obedecer à direção de Deus, aquilo que ele está falando aos nossos corações, haverá sobre nós uma consequência. Então Abraão ele não reluta, ele simplesmente vai e obedece a Deus. Por quê? Porque ele temia ao Senhor, porque ele sabia, ele conhecia quem Deus era e o que o Senhor era capaz de fazer. Então no verso 12, quando Abraão está ali para sacrificar Isaac, diz assim, ó: então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus e não negastes o teu filho, o teu único filho. Olha só, porque agora sei que temes a Deus e não negastes o teu único filho. Só é aprovado ali que Abraão teme ao Senhor a partir do momento que ele mostra para Deus o quê? Que ele estava disposto a sacrificar tudo que ele tinha, que ele estava disposto a sacrificar aquilo que era mais valioso para ele. Ou seja, a gente prova que a gente teme a Deus, que a gente obedece, que a gente é realmente fiel a Ele, quando a gente demonstra através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através da nossa vida, que a gente é totalmente capaz de renunciar aquilo que para nós é mais valioso, aquilo que para nós é mais custoso, aos pés do Senhor. Ou seja, não é através das nossas palavras que a gente prova o quanto a gente teme, não é através daquilo que a gente louva, mas é através daquilo que a gente faz perante Deus. É através daquilo que a gente entrega nas mãos dele que a gente demonstra o quanto a gente teme ele. É quando você mostra para Deus que nada é mais importante que ele está acima de qualquer coisa na tua vida. E é isso que Abraão faz. E para que a gente seja capaz de realizar isso, para que a gente se encontre no nível desse, o que é necessário? É necessário que a gente peça para isso para Deus. Que Deus coloque o que no nosso coração? O temor. Porque quando há o temor em nós, nós não temos coragem de desagradar a Deus, nós não temos coragem de fazer aquilo que é contrário à sua palavra, aquilo que o ofende, aquilo que não vem dele. O temor ele não deixa a gente tomar direções que não vêm de Deus. Eu peço que os irmãos que estão aí fora falem um pouquinho mais baixo, por favor. Quando há o temor do Senhor no nosso coração, a gente pensa muito bem antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar qualquer direção, qualquer orientação, sem ser guiado por Deus. E nós vemos aqui no verso 12, que ele diz assim, ó: não me negastes o teu único filho. Olha só, era o único filho que Abraão tinha, era o filho que ele esperou a vida inteira dele para ter, e chega no momento em que Deus pede aquele filho para ele. Ou seja, existem coisas na nossa vida que a gente quer muito, existem coisas na nossa vida que a gente sonhou muito, que a gente almejou muito por aquilo, às vezes a gente se dedicou muito àquilo, mas pode ser que em algum momento Deus venha e nos peça aquilo. Pode ser que em algum momento Deus venha e peça para a gente entregar aquilo diante do altar dele. Pode ser que Ele peça para a gente sacrificar aquilo diante do altar dele.
E a gente não pode escolher aquilo que a gente vai dar para Deus ou não. A gente tem que dar aquilo que Ele pediu. Quando o Senhor vem e pede Isaac para Abraão, Ele não fala, não, Senhor, eu posso te oferecer não sei quantos carneiros, eu posso te oferecer tal animal. Ele não barganha, ele não tenta negociar com Deus. Não, porque ele sabe o quê? Que se Deus queria aquilo, era aquilo que deveria ser oferecido. Então, o que o Senhor nos fala com isso? Que quando Ele pede algo específico para nós, não adianta a gente tentar negociar com Deus. Ele quer aquilo pronto. Às vezes Ele quer o quê? Qual é o teu sacrifício? Às vezes é o tempo de espera. Às vezes é ir para um lugar que você não queria ir. Às vezes é abrir mão de algo que você não queria abrir. Às vezes um relacionamento, às vezes uma amizade, às vezes um lugar, às vezes um estilo de vida. Ou seja, para cada um de nós vai ser algo específico. Chega ali no momento de sacrifício, Abraão não precisou sacrificar Isaac. Por quê? Porque Deus estava só testando ele. Deus estava só vendo se realmente ele temia, se realmente ele estava capaz de fazer tudo por amor ao Senhor. E chega aquele momento, ele não precisa sacrificar. Por quê? Ele provou que ele temia Deus. Mas existem momentos na nossa vida que realmente a gente vai ter que sacrificar. Existem momentos na nossa vida em que Deus não vai nos poupar. Que realmente Ele vai querer que a gente abra a mão. Que realmente Ele vai querer que a gente renuncie. E só Ele sabe o propósito. Só Ele sabe o porquê. Só Ele sabe no que aquilo vai resultar. No que aquilo vai trazer para as nossas vidas. O que trouxe para a vida de Abraão? Diz ali o quê? Que a tua descendência será bendita em todas as nações da terra. Ou seja, a escolha dele, o sacrifício ali que ele ia apresentar diante de Deus, desencadeou uma bênção sobre a vida dele, sobre toda a descendência dele. Ou seja, quando diz ali que será bendita, vai ser abençoada em todas as áreas. Em todas as áreas da vida das pessoas. Elas seriam abençoadas na saúde, na vida financeira, na vida emocional, na vida espiritual. E quando cada um de nós aqui renunciamos e sacrificamos coisas por amor ao Senhor, nós desencadeamos bênçãos sobre as nossas vidas. Nós colhemos também. Só que não vai ser igual para todo mundo. Como eu disse, alguns vão realmente precisar sacrificar. Alguns realmente vão precisar matar coisas ali diante do altar do Senhor. Só que a gente tem que entender o quê? Que quanto mais custoso for para nós, e ainda assim a gente obedecer, ainda assim a gente se submeter, maior vai ser a nossa recompensa. Não só no céu, mas aqui na terra também. Aleluia. E às vezes, Deus, Ele não vai ficar insistindo. Às vezes o Senhor, Ele vai falar uma vez só, como Ele faz aqui. Ele vai e faz com Abraão. Então fica nas nossas mãos a decisão de acatar aquilo ou não. Eu lembro que quando como eu disse ali, né, o sacrifício que o Senhor pediu de Abraão era o que? Era Isaac. Era o filho amado dele, o filho que ele sonhou, o filho que ele esperou por tanto tempo. E eu disse que muitas vezes os nossos sacrifícios vão ser coisas que a gente se dedicou, vão ser coisas que a gente sonhou, vão ser coisas que a gente esperou. E por isso se torna tão valioso diante de Deus. Quando o Senhor ele pediu para que eu abrisse mão dos meus sonhos, digamos assim, né? Do meu trabalho, da minha faculdade, pediu que eu renunciasse tudo para que eu trabalhasse na obra dele, né? Para que eu me dedicasse somente à obra do Senhor, eu me vi nessa situação de ter que sacrificar aquilo que eu amava, digamos assim. Por quê? Porque houve um tempo de dedicação naquilo, houve um sonho naquilo, né? Eu tinha passado no concurso público com 19 anos de idade. Muitos que estavam ao meu redor tinham feito a mesma prova que eu e não passaram. E eu passei, e teve tempo de estudo, teve tempo de investimento, teve tempo de dedicação. Só que eu entendo que se eu não abrisse mão daquilo que Deus me pediu, essas coisas elas não iriam me suprir, essas coisas elas não iriam me saciar, essas coisas elas não iriam trazer contentamento, não iriam trazer paz para minha alma. Por quê? Porque quando nós não obedecemos a voz do Senhor, o nosso coração ele não consegue ficar em paz. Vem sobre nós uma inquietação, um desconforto,
que só vai passar, só vai ser saciado, só vai ir embora depois que a gente ouvir a voz do Senhor e praticar aquilo que Ele nos diz. Eu lembro que quando foi para eu engravidar do Benjamin, o Senhor já estava há algum tempo falando comigo que Ele queria me dar o terceiro filho, que era tempo, só que eu não queria, porque eu tinha o Theo, tinha o Efraim, que ainda estava com 2 anos, não, um pouquinho menos de 2 anos, e eu pensava assim, não, eles são muito pequenos, as pessoas vão dizer que a gente está louco. Eu só pensava assim, só pensava no que as pessoas iriam dizer. Eu só pensava isso, o que as pessoas iriam dizer, o que as pessoas iriam pensar. E então eu começava a colocar vários impedimentos para aquilo não acontecer. Só que enquanto eu estava adiando aquela promessa, enquanto eu estava adiando aquilo que Deus tinha me mandado fazer, o meu coração estava sendo tomado pela angústia. Eu sentia um aperto no meu peito e aquilo não passava. Não importava o quanto eu orava, não importava o quanto eu me dedicava na presença de Deus, aquilo não passava. E a gente vê o quê? Que Abraão, em momento algum, ele se preocupou com o que as pessoas iam pensar, em momento algum ele se preocupou com o que a esposa dele ia pensar dele, o que ia acontecer com a vida dele. Não, ele só se preocupou em obedecer. Então, chegou um momento ali que eu via que aquela angústia, aquela tentação não ia sair, né? Que Deus não ia dar paz no meu coração. Por quê? Porque eu estava em desobediência, porque eu já sabia a vontade de Deus e eu ainda não tinha acatado. Então chegou, e o pastor ali, né, sempre me confrontando daquilo, mas um filho envolve tantas coisas, mas tantas coisas o quê? Que Deus se encarrega, né? Só que a gente, com os nossos olhos humanos, a gente olha só para os contras da situação. Mas o que aconteceu? Chegou um dia, foi dia 8 de janeiro, e eu orei e falei assim, Senhor, realmente é a tua vontade de me dar esse filho, então eu obedeço a ti, eu me submeto. Eu está aqui a minha vida para que esse filho venha. E então, naquele dia que eu fiz aquela oração e abri o meu coração para que a vontade do Senhor se cumprisse em mim, eu recebi o que ali? O alívio do Senhor, o refrigério. E então eu me engravidei do Benjamin. E depois eu passei muitas coisas da minha gestação, muitas coisas aconteceram, foram os propósitos do Senhor, mas às vezes também, muitas coisas que a gente passa são porque a gente tarda às vezes de fazer a vontade de Deus, ou porque às vezes a gente faz de má vontade, ou então porque lançamos palavras contrárias à vontade de Deus, né? Como eu disse assim, muitas vezes eu falava que eu não queria ter o terceiro filho, ou eu falava que quando alguém me perguntava quantos filhos eu tinha, eu falava, mas se as pessoas me perguntavam, eu não falava. Porque eu pensava, eu vou ficar falando, Camila é tão novinha, com 3 filhos, e para eu não ter que entrar em todo um debate com as pessoas, eu não falava, deixava quieto, só falava se alguém me perguntar. E então, quando o Benjamin foi, né, depois que ele passou aquele processo grave na saúde dele, que ele ficou entre a vida e a morte no hospital, isso vinha muito no meu coração. E que eu pensava o quê? Que eu não queria, né? Que eu não queria ter o terceiro filho. E eu pedia perdão ali para Deus. Eu falava, Senhor, eu falava tanto que eu não queria ter o terceiro filho, né? E agora o Senhor está quase levando o meu terceiro filho. Como se aquilo falasse no coração assim, você não queria só 2? Então fica com só 2. Mas o que aconteceu? Naquele momento em que eu estava passando por toda aquela situação, o Senhor confrontava o meu coração e eu fui levada a um verdadeiro arrependimento, um arrependimento sincero. Então, naquele momento ali, eu alcancei a misericórdia do Senhor e o Senhor me fez tudo o que Ele quis fazer, né, na vida do Benjamin. Mas por que eu estou falando isso? Porque é algo custoso. Eu estou dando um exemplo de filhos. Para vocês, às vezes vai ser um trabalho, às vezes vai ser um relacionamento, às vezes vai ser uma amizade, vai ser um comportamento, um estilo de vida, algo que você gostava de fazer, ou algo que você não queria fazer, como era o meu caso. Tudo que a gente vai fazer para o Senhor envolve sacrifício. Obedecer à voz do Senhor envolve sacrifício. Foi sacrificante para Abraão só ele assentar no coração dele a decisão de não, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou até o final. Esse já foi o verdadeiro sacrifício, dele não retroceder.
dele receber aquela palavra, aceitar ela, recebê-la, confessar e submeter a palavra do Senhor e ir até o final. Esse é o maior sacrifício que nós fazemos na nossa vida, de conhecer a vontade do Senhor e praticá-la, independente do que aquilo vai causar na nossa vida, independente do que vai nos custar. E às vezes vai custar muito, às vezes vai doer, mas Deus vai recompensar, Deus vai restituir, Deus vai multiplicar tudo aquilo que a gente dá na presença dele. Aleluia. E essas coisas, elas não vão acontecer só uma vez na nossa vida. Não. Durante toda a nossa vida, durante toda a nossa caminhada com Deus, para obedecer a Ele, para se submeter à vontade dele, nós vamos ter que ficar apresentando sacrifícios diante de Deus. E como eu disse, às vezes são coisas que a gente não vai querer fazer. Às vezes são coisas que não vão agradar o nosso coração, mas que a gente vai fazer por quê? Porque a gente sabe que vai estar agradando o coração de Deus, porque a gente sabe que vai estar fazendo a vontade do Senhor, e isso nos sacia, isso nos supre. Eu nunca quis na minha vida ser uma pastora, eu nunca quis na minha vida, fazer o que eu faço hoje. Só que chegou um momento da minha vida que eu entendi o quê? É a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, não adianta eu fazer qualquer outra coisa que não seja isso. Ou seja, eu tenho que sacrificar a minha vida, todos os meos hábitos, todo o meu ser em prol disso, para que Ele faça aquilo que Ele quiser através de mim, através de você, através de todos nós que damos permissão para o Senhor agir. Aleluia, Jesus. Então, a gente entende que a nossa vida com Deus vai ser mais fazendo o que Deus quer que a gente faça do que aquilo que a gente quer fazer. Vai chegar um momento da tua vida que você vai pensar assim, meu Deus, mas eu não posso fazer nada, ou eu tenho que ficar fazendo isso e aquilo. Só que quando você entende que não faz sentido não obedecer a Deus, as coisas se tornam mais fáceis, as coisas se tornam mais leves. E que a gente tem que entender que tudo que a gente faz, ainda que a gente não entenda, tem um propósito e vai contribuir para algo na nossa vida. A palavra do Senhor nos diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus falar para você vai contribuir para o teu bem, vai contribuir para a tua vida, para a vida daqueles que você ama. A gente vê a história de Noé e o que aconteceu com Noé. O Senhor foi e mandou que ele fizesse uma arca, só que o Senhor não chegou para ele simplesmente, Noé, faça uma arca. Não, ele mandou Noé construir a arca e ele falou todos os mínimos detalhes do qual madeira que era para fazer a arca, o que era para passar na arca, que medida, que comprimento, que largura, que altura que era para ter. Ele passou tudo nos mínimos detalhes para Noé e Noé teve que fazer exatamente do jeitinho que Deus mandou. Por quê? Porque Deus sabia o porquê que estava mandando fazer daquele jeito. Que era para que fosse forte, que era para que fosse resistente, que era para que fosse impermeável, E infinitas coisas ali. Ou seja, ele não questionou a Deus, ele simplesmente foi e fez do jeitinho que Deus queria, ainda que ele não entendesse, ainda que ele não tivesse o conhecimento do porquê daquilo. Mas o que aconteceu com Noé? A arca contribuiu para a salvação da família dele, para a salvação da vida dele, de todos aqueles que ele amava. Ou seja, quando a gente obedece a voz do Senhor nos mínimos detalhes, tudo vai contribuir o quê? Para o nosso bem-estar, para o crescimento, para a edificação da nossa vida física, da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional e ainda além. Através de nós, Deus vai estar alcançando e operando coisas na vida daquele que nós amamos. Em Isaías 55, verso 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, muitas vezes a vontade de Deus vai além daquilo que a gente imagina, além daquilo que a gente mede, e a gente não vai entender. Só que quando o Senhor diz isso aqui, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, Ele está dizendo o quê?
que Ele pensa diferente do que nós, que Ele vê diferente do que nós, né? Que Ele sabe o que Ele está fazendo e nós não. Então, por isso, a gente tem que confiar. E à medida que a gente confia em Deus, à medida que a gente se torna mais íntimo de Deus, quanto mais a gente conhece o Senhor e a Sua palavra, quanto mais a gente confia nele, mais a gente vê o agir do Senhor. Como diz em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Olha só, entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, quando você entrega a tua vida, quando você entrega tudo que você tem diante de Deus e confia nele, ele se encarrega de todas as demais coisas. Só que para acontecer esse tudo ele fará, o que a gente tem que fazer? Entregar o nosso caminho a Deus, entregar a nossa vida ao Senhor. E entregar quer dizer o quê? Que você deixa ele livre para ele fazer o que ele quiser, que você deixa a tua vida livre para o Senhor conduzir como ele quiser, né? Para ele te guiar pelos caminhos que ele deseja, nos propósitos que ele deseja. Isso é entregar. E quando você adquire mais intimidade com o Senhor, quanto mais você adquire conhecimento dele, né? Quanto mais você conhece o Senhor, você consegue fazer as coisas para ele, entendendo que o final daquilo vai ser bom, ainda que o início não pareça. Você consegue entender o que? No final vai dar certo, no final Deus vai me surpreender, no final Deus vai alegrar, no final Deus vai prover, que é o que Abraão faz aqui. O que ele faz? Isaac diz: pai, nós temos tudo para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E ele fala: Deus proverá para si um cordeiro. O que acontece? Ele tinha tanta confiança, tanta fé em Deus, que ele sabia o quê? Que Deus ia prover, que Deus não ia desamparar, que Deus não ia, que Deus ia se encarregar de que tudo fosse perfeito e não ia deixar que ele perecesse e nem o filho dele. E é essa confiança que a gente tem que ter, que independente do quão ruim pareça a situação, de quão difícil, quão dolorosa às vezes pareça, o final vai ser bom. No final Deus vai surpreender. No final Deus vai restituir, no final Deus vai prover, no final Deus vai abrir portas, no final Deus vai alegrar. Por quê? Porque quando a gente confia nele, ele tem prazer em alegrar o nosso coração, ele tem prazer em nos honrar, assim como ele fez com Abraão. Só que para que isso aconteça, tem que existir essa submissão de entender que a gente vai ter que entregar coisas grandes sim diante de Deus. No início da minha conversão, durante muito tempo, Deus vinha e falava coisas e dava ordenanças para nós. Camila, eu quero que você faça isso. Ou Camila, não quero que você faça tal coisa. E eu ficava assim, meu Deus, por quê? Ou eu pensava, às vezes eu olhava para o Jonathan, para o pastor Jonathan, e falava assim, meu Deus, por que pra gente tem que ser assim? Por que pra nós Deus tem que pedir tal coisa e para fulano e para ciclano não? Só que o que diz a palavra do Senhor? Que a quem muito é dado, muito é requerido. Ou seja, quanto mais você conhece de Deus, quanto mais íntimo você se torna do Senhor, mais coisas Ele vai exigir de você. Mas Ele vai exigir por quê? Porque Ele quer que você sofra, porque Ele quer que você chore, porque Ele quer que você seja envergonhado? Não. Porque Ele quer o quê? Que você tenha experiências, que você seja edificado, que você receba mais conhecimento, mais sabedoria, mais poder, mais unção, para que então você se torne capaz de edificar a vida de outras pessoas, para que você se torne exemplo, para que você se torne inspiração para elas, entendeu? Porque se você for uma pessoa que não é capaz de abrir mão de nada por Deus, você não tem autoridade para chegar na vida de alguém e falar, você tem que fazer, Deus me mostra que você tem que fazer isso, isso e aquilo. As pessoas não vão dar crédito. Mas a partir do momento em que você mostra, que você deixa claro, que você expõe, que você faz tudo por amor do Senhor, independente do que aquilo te custe, o Senhor derrama sobre nós essa autoridade. Em Lucas 12:47 diz assim: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se confiou, muito mais se pedirá. Olha só, comecinho desse versículo. Aquele que soube a vontade do Senhor e não fez
conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ou seja, todas as vezes que eu e você sabemos a vontade de Deus e a gente não faz, não importa a justificativa, a gente vai ser castigado. A gente vai colher coisas ruins para a nossa vida, a gente vai colher sofrimento, a gente vai colher aflição, a gente vai colher perturbações, a gente vai colher, seja o que for que Deus quer que a gente colhe de ruim. Para quê? Para que a gente seja despertado e seja levado ao arrependimento. Como eu disse, Deus não vai deixar a gente em paz até que a gente faça a vontade dele, até que a gente prove para ele que o nosso amor não é só em palavras, mas é em atitudes. Amém? Que você entenda isso, que quanto mais você receber do Senhor, mais você vai ter que oferecer, mais você vai ter que ser capaz de abrir mão por Ele. E a base da nossa obediência tem que ser o quê? O nosso amor a Deus, que é o que acontece na vida de Abraão. Ele não resiste em obedecer ao Senhor, por quê? Porque além da fé, além da confiança, ele tinha o quê? Amor. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, ele amava a Deus acima do filho dele. E é esse amor que a gente tem que ter. A gente tem que amar Deus acima de tudo. Acima de todas as coisas que nós, como humanos, consideramos valiosas. Em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Ou seja, o que ama o Senhor é aquele que tem os mandamentos dele, que recebe, que conhece, que ouve e que obedece. Ou seja, não é só a gente falar que ama a Deus e não obedecer, não praticar, não viver aquilo que Ele tem pedido, aquilo que Ele tem mostrado, aquilo que Ele tem revelado a nós, através da sua palavra, através dos servos dele. Ou seja, você só mostra que você ama a Deus a partir do momento em que você obedece a palavra dele. E daí o Senhor continua: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Olha só, quanto mais a gente viver uma vida de obediência a Deus, de submissão, mais o Senhor ele vai se manifestar a nós, mais o Senhor ele vai falar conosco, mais o Senhor ele vai se revelar a nós, mais o Senhor vai mostrar os propósitos dele na nossa vida, na sua vontade, os caminhos que devem ser seguidos. Muitas vezes a gente vê o quê? Que tem pessoas que falam: eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo, Deus não me mostra nada. Por quê? Porque no coração não tem essa disposição de, se Deus mostrar algo, ir lá e obedecer. Mas quanto mais Deus te mostra algo, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, você faz, mais Deus vai te mostrar, mais Deus vai se revelar a você, porque Ele sabe que no teu coração tem disposição de praticar aquilo que Ele fala. E quando o Senhor ele se revela a nós, Ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, Ele não fala aquilo que a gente quer saber, aquilo que a gente está ansioso, não. Ele fala aquilo que Ele quer. Ele fala aquilo que Ele quer de nós, Ele fala aquilo que Ele quer fazer na vida do nosso próximo. Ele fala a vontade dele. E é essa disposição que a gente tem que ter no nosso coração, de ouvir a vontade do Senhor, independente de ser ela qual for. E a gente vê o quê? Que o Senhor ele não obriga ninguém a obedecer a Ele, Ele não obriga ninguém a fazer nada por Ele não obriga ninguém a estar nesse culto ouvindo a palavra dele. Ou seja, todos nós temos a liberdade de fazer o que a gente quer da nossa vida. Só que a gente tem que entender que todas as nossas escolhas, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas têm consequências. Se você fizer aquilo que é bom, se você fizer aquilo que é agradável, as consequências vão ser boas. Agora, se você fizer aquilo que é desagradável, aquilo que é desprezível aos olhos do Senhor, o que vai acontecer? As consequências vão ser ruins. Em Deuteronômio, capítulo 28, vai ter uma lista lá das bênçãos, das bênçãos do Senhor sobre a vida daqueles que obedecem ao Senhor. E essas bênçãos são o quê? Prosperidade, saúde, satisfação, contentamento, vitórias,
Mas também vai ter o quê? Vai ter uma listinha lá de maldições desencadeadas pela desobediência. Ou seja, o Senhor, ele chega para o povo, quando ele fala das bênçãos da obediência, e ele não obriga ninguém a nada. Ele simplesmente fala, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz e praticarem o que eu digo a vocês, acontecerá isso e aquilo de bom. Agora, se vocês não obedecerem, vai acontecer tudo isso aqui de ruim na vida de vocês. Ou seja, a escolha, ela está nas nossas mãos. E muitas vezes a gente olha o quê? O quão difícil é obedecer. Mas se a gente olhar para a consequência do quão ruim é a colheita da desobediência, eu acredito que vai se tornar mais fácil você obedecer à voz de Deus. Porque quando você olhar para a consequência, para o peso, para o dano que a desobediência traz para a tua vida, você vai pensar, não, é melhor eu obedecer hoje, ainda que isso me custe, ainda que hoje isso seja doloroso, seja dificultoso para mim, é melhor eu obedecer. Por quê? Porque lá no final a minha colheita vai ser boa e não vai ser ruim. Então, isso se torna mais simples, mais fácil, né? De suportar, de caminhar assim, fazendo a vontade de Deus. Só para finalizar, vou ler aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 8, diz assim: achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Aqui está falando de Jesus. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Olha só que maravilhoso esse versículo. Muitas vezes, para ser obediente a Deus, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que se humilhar. A gente vai ter que se humilhar. A gente vai ter que se colocar numa posição de humilhação para ser obediente ao Senhor até o final. Só que isso, no final, vai trazer uma recompensa, né? O que acontece? Esse versículo está falando de Jesus. E Jesus, ele se coloca numa posição de humilhação e ele obedece ao Senhor dando a própria vida dele, se entregando ao sofrimento, se entregando a todas as dores, a todas as vergonhas que ele teria que passar para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele, né? Para que todos nós fôssemos salvos. E é isso que ele faz, ele dedica a vida dele, ele dá a vida dele em obediência. Então, o que o Senhor nos ensina com essa palavra, com esse versículo? Que o nosso maior ato de obediência a Ele é a gente entregar a nossa vida, a gente dedicar a nossa vida fazendo tudo aquilo que Ele quer, fazendo tudo aquilo que Ele pede a nós. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente fala para Deus, a gente demonstra para Ele que Ele é o dono da nossa vida, que Ele realmente é o nosso Senhor. Quando a gente aceita Jesus, o que acontece? A gente faz uma oração ali, dizendo que a gente reconhece que o Senhor, Ele é o único Salvador, só que daí fala, e Senhor da nossa vida. O Senhor, Ele faz o quê? Ele manda, Ele é teu dono, Ele faz de você o que Ele quiser. Então, é essa disposição que a gente tem que ter, de fazer isso que Jesus fez por nós, de entregar a nossa vida, sendo obedientes ao Senhor, até o fim. Sabendo que no tempo certo, o que vai acontecer? Ele vai nos abençoar, Ele vai nos exaltar, Ele vai glorificar o Seu nome sobre nós. E quanto mais a gente obedecer, mais a gente vai desfrutar da presença de Deus, mais a gente vai desfrutar da glória dEle, do cuidado dEle, do zelo dEle, das maravilhas, da manifestação do Senhor, que é o que acontece aqui com Abraão. Quando ele obedece ao Senhor até o final, o que acontece? A glória do Senhor se manifesta, né? O anjo do Senhor vai ali e fala com ele. E o que isso nos ensina? Que quanto mais a gente se submete, quanto mais a gente abre a mão das coisas, quanto mais a gente renuncia por amor a Deus, mais a gente vai ver Ele se manifestando em todas as coisas. E não vai ser todas as pessoas que vão desfrutar disso, né? Muitos vão estar na presença de Deus, muitos vão orar, muitos vão ler a palavra, muitos vão estar em todos os cultos da igreja, só que só vai desfrutar de uma comunhão abundante com Deus, de uma intimidade verdadeira e sincera, cheia da glória de Deus, né? Cheia da presença do Senhor, de uma intimidade verdadeira,
aqueles que ouvirem a sua voz e obedecerem. Amém? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Vamos estar orando. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus, tu és grande, tu és fiel, tu és poderoso, nosso Deus. Eis a nossa vida aqui, Senhor Deus, diante de Ti, Pai. Te dou graças, Senhor Deus, pela oportunidade de estar em Tua presença, Pai querido e fiel. Te dou graças porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado, que tem nos guiado, porque estamos aqui pelo Senhor e somente pelo Senhor, ó Pai, que é o Deus da nossa vida, Pai. Então eu te peço perdão, Jesus, por todas as vezes em que nós ouvimos a Tua voz e não te obedecemos, não praticamos, por todas as vezes em que o Senhor fala conosco, Jesus, através da Tua palavra, através dos Teus servos, e nós desprezamos, Senhor Deus, nós te pedimos perdão, Pai querido e fiel. Eu peço que o Senhor limpe o nosso coração, purifique com o Teu sangue, Jesus querido e fiel, e coloque no nosso coração essa disposição, Senhor Deus, de Te obedecer, Jesus querido, com todo o nosso ser, Deus, com toda a nossa vida, Pai, sendo fiéis até o fim, assim como foi o Teu Filho amado, Pai querido e fiel, em nome de Jesus, para que a Tua glória, Senhor Jesus, se manifeste em nós e através de nós, ó Pai. Assim nós te pedimos, Senhor Jesus, e te agradecemos, Pai querido e amado. Amém, Jesus querido e fiel. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Pela bênção apostólica. Aleluia, Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Jesus Salvador, e a mais rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e todos nós dizemos. Amém. Pai, Senhor Jesus seja com todos. Pai, Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.